Queridos, vamos falar um pouquinho sobre os valentes de Deus. 3 amém, 2 glória a Deus. Sabe, queridos, por que os valentes de Deus? É porque tem uns que não são. Tem uns que se acovardam facilmente, tem uns que muito rápido ele troca de lado. Muito rápido ele nega Cristo, muito rápido ele muda de plano, muito rápido ele sai do caminho. Esses não podemos chamar de valentes. Mas quando falamos dos valentes de Deus, nós precisamos colocar uma basezinha para poder a gente refletir em cima disso. Quando falamos em valente de Deus, nós podemos pensar na caverna de Adulão. E ali em 1 Samuel 22, de 1 a 2, não é ainda o nosso texto, mas diz assim: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E juntou-se a ele todo homem, olha só o tipo de pessoa, as pessoas que foram para se juntar com Davi. Todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Ser capitão sobre um exército valoroso, sobre um exército bem treinado, estar à frente desse exército, não é uma coisa muito complicada. Mas estar à frente de um exército com essas qualificações, olha as qualificações desses homens, todos que se achavam em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. Em resumo, aqueles que são desprezados pela sociedade, aqueles homens que os menos recomendados para um exército. Esses foram os homens sem esperança, os homens que não tinham mais recurso algum, os homens que sabiam que não tinham mais para onde ir. Esses homens são os homens que chegam na caverna de Adulão, e ali Davi se coloca como capitão deles. A palavra Adulão quer dizer refúgio, ou esconderijo, ou justiça do povo. Tem esses 3 significados. E a palavra de Deus diz que nessa caverna chegou ali cerca de 400 homens. Imagina só que Davi, ele já tinha sido ungido para ser rei. E quando pensamos assim, Davi recebeu a unção para ser rei através do profeta Samuel. Mas sabe, queridos, até ele receber a unção para ser rei e até subir ao trono, isso teve uma estrada, teve um espaço de treinamento que não foi muito fácil. Davi, antes de subir ao trono, ele desceu a caverna. Antes de ter um exército poderoso, ele teve um exército de fracos, um exército de derrotados, um exército de homens totalmente sem perspectiva alguma, homens que já haviam desistido. Eram esses homens que Davi agora está diante deles, os homens que Deus colocou para Davi. Mas nós vamos ver no decorrer da história que são esses homens chorões, esses homens fracos, frustrados, são esses homens que após o toque de Deus, eles se tornam os valentes de Davi. Alguns ensaiaram para dizer aleluia, glória a Deus, mas não saiu não. Não deu não. Vamos chegar lá. São esses homens que se tornam os valentes de Davi. Aleluia. Estão comigo aqui? Amém? A gente pode continuar? Vamos lá. Agora vamos ver o nosso texto. Lá em 2 Samuel, capítulo 23, a partir do 8. 23 a partir do 8. Aqui tem umas coisas mirabolantes, queridos,
que eu só creio porque está na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é imutável, a palavra de Deus ela é fiel, a palavra de Deus ela não traz algo que seja fake, algo que seja mentiroso ou exagero, não. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, no primeiro versículo, a partir do primeiro versículo, versículo 8 diz: são estes os nomes dos poderosos que Davi teve. Aqueles homens que eram fracassados, que eram rejeitados, que eram endividados, que eram de espírito abatido, esses homens são chamados agora, sabe de quê? De poderosos. Alô? José Bassebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães, este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. 800. É comum para a gente ouvir falar de Sansão, não é? Sansão, numa batalhazinha tal, ele pegou uma queixada de jumento, 1000 homens ele matou com a queixada de jumento. Mas sabe, queridos, não só Sansão tinha essa força, mas todo aquele que se coloca a dispor do Senhor, à disposição do Senhor, todo aquele que se coloca diante da unção do Espírito Santo, todo esse tem a força que Sansão tinha. Então esse homem aqui, que fazia parte desses derrotados, ele sozinho numa batalha com 800 homens, com uma lança, ele mata esses homens. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Olha aí, queridos, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia, o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. Os irmãos entenderam aí? Ele começou a lutar. Sabe, queridos, e começou a derrubar inimigo, derrubar filisteu, derrubar aqueles que vêm contra ele. Chegou o momento que ele estava muito cansado. E o que aconteceu? A espada estava presa à sua mão. Esse quem é? Era um dos que era derrotado. É um dos que era endividado, abatido de espírito, fraco. Era um dos fracotes. Olha o que acontece com aqueles que passam pelo tratamento de Deus. Lá no versículo 11 diz: depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Queridos, ele está lá numa terra com lentilha. Lentilha tem um grande valor nutritivo, mas não tinha um grande valor comercial. Portanto, os inimigos queriam apenas fazer o quê? Envergonhar, queriam apenas derrotar, tirar dali e ter mais um triunfo, dizer que venceu o povo de Deus. Mas Samar, tão determinado, que ele ficou seus pés naquela terra, enquanto todos os outros fugiram, ele ficou ali. E Deus, através dele,
deu um grande livramento. Aleluia!